Eu sou o Ricardo Queiroz e sejam bem-vindos ao meu podcast Imobiliário com Amigos. Hoje temos connosco a nossa amiga Carolina Lima, responsável da Feeling In, ou seja, a empresa de alojamento local, com escritórios no Porto, Lisboa e Cascais. Ela vai ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso. E hoje vamos falar sobre os desafios que o alojamento local tem tido nestes últimos tempos, não é? Todas as contrariedades, benefícios, seja não benefícios, que têm ocorrido nesta atividade. Tem sido bastante pertinente esta conversa, não é? Muito se tem falado e eu achei que fazia todo sentido convidar uma expert, seja neste setor, para estar connosco. Carolina, antes de mais, seja obrigado por estar cá, ok? E queria, agora começar a apresentar-vos um bocadinho, dizias um bocadinho quem é a Carolina, quem é a Feeling In também, ou o que é, para quem me está a ouvir, seja, possa saber um bocadinho mais. Ricardo, para já, obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar contigo e estar nestes eventos contigo. Sim, é verdade, o alojamento local tem sido um motivo de muito burburinho, não é? Desde há um ano para cá, principalmente com todas as mudanças que tem sofrido, portanto acho que vai ser uma conversa que pode elucidar muitas pessoas, sim, sobre alguns assuntos relacionados com o tema. Sobre mim, eu sou uma lisboeta, a morar no Porto já há 6 anos, portanto já há algum tempo. Estudei em Lisboa, na Escola Superior de Hotelaria e Turismo no Estoril, em gestão turística. Depois vim para o Porto, fiz um mestrado na Católica em controle de gestão e tenho estado a gerir a empresa aqui no Porto desde o início. Na verdade, a empresa começou em Lisboa, o dono da empresa, o CEO, é o Gonçalo Sousa Franco. Ele já pertencia a uma outra empresa no mesmo ramo, mas tinha outros sócios. A certa altura ele decidiu formar uma só dele, e eu, na verdade, tinha de início feito uma entrevista ainda para ele, para a anterior empresa, logo na altura em que ele estava a transicionar para a nova, e depois do nada ligou-me: olha Carolina, gostei muito de ti, mas eu vou criar uma empresa nova do zero, queres vir trabalhar comigo? E eu que já estava a trabalhar em hotéis assim há muito tempo, quis assim uma coisa nova, diferente, uma empresa pequenina, diferente daquelas empresas muito grandes que eu estava habituada, e portanto aceitei o desafio e foi muito bom, porque deu para acompanhar o processo todo de crescimento da empresa do zero, no início em Lisboa e depois aqui no Porto. Foi convite de já estar em Lisboa, olha, estou a pensar em abrir no Porto. Sim, ir para lá, exatamente. Eu juntei ali um bocadinho útil ao agradável, sempre quis vir para o Porto, acabei por fazer o mestrado cá e tenho falado com ele. Ok. A Feeling In então nasceu em Lisboa, veio para cima, já deste aqui uma ideia de que o Gonçalo só quer ter uma coisa minha, quer ter as minhas ideias, não é? Exatamente. E vamos lá para frente. O que é que representa hoje o negócio da Feeling In aqui na zona do Porto? Neste momento nós estamos a gerir 50 propriedades, a maior parte são na Baixa do Porto, mas também já temos algumas aqui em Gaia, principalmente junto à praia, na zona do Canidelo, e também temos propriedades no Douro, que também gerimos a partir aqui do escritório do Porto. Portanto, ali na zona da Régua, pronto, são ali perto do rio e também dá para complementar. São uma equipa já grande, a equipa está a crescer, ou seja... A equipa está a crescer. Começámos, de início éramos 3 pessoas, durante muito tempo fomos só 3 pessoas. Neste momento somos o dobro, somos 6, e com vista a continuar a crescer é necessário. Mesmo assim com toda esta instabilidade, ainda continua a haver... Sim, porque nós nunca parámos, mesmo na altura da pandemia, em que as coisas acalmaram bastante, nós mantivemos sempre em atividade. Foi nessa altura até que fizemos um bocadinho a transição de puramente nos focarmos no alojamento local, para começarmos também a gerir média e longa duração, e, portanto, foi uma oportunidade para nós, porque nos permitiu começar a trabalhar em diferentes regimes, e hoje em dia é isso que nós fazemos, é um pouco de tudo. Pois com esta sessão de licenças, ou de novas licenças, não é? Necessidade de adaptar um bocadinho o mercado, porque quem investiu, ou seja, quem estava a investir para esse fim, teve que criar aqui uma alternativa, porque de repente, ou seja, ficou sem possibilidade de utilizar o alojamento local. Tem tido também bastante feedback, nós já falamos um bocadinho sobre isso. A rentabilidade não é a mesma, mas também tem dado para as pessoas conseguirem ter algum retorno financeiro. Falamos da questão do Covid, ou seja, o Covid
assustou bastante. Não é? Eu cheguei a dar uma altura uma entrevista para o público, pedido do PCP ia falar sobre o mercado imobiliário, e eu honestamente acreditei que com a quebra do turismo, ou seja, que havia muita gente que iria pegar no alojamento local e ia tentar transformá-lo em arrendamento de longa duração, vender as propriedades, mas isso não aconteceu, não é? Ou seja, o mercado foi altamente resiliente e rapidamente deu a volta. Exatamente. Não quer dizer que não tenha havido pessoas que realmente tenham feito essa transição que houve. No nosso caso tivemos muita sorte, tivemos um cliente que decidiu fazer essa transição, todos os outros confiaram em nós, nós dissemos, não, nós vamos aguentar o barco e vamos conseguir. E conseguimos, foi aí que nos dedicámos, já trabalhávamos um bocadinho, mas foi quando nos começámos mesmo a focar em plataformas de média duração e praticamente durante a pandemia o que aconteceu foi que nós conseguimos ter as nossas casas todas ocupadas com reservas 6 meses, 9 meses e permitiu-nos sobreviver no fundo, mas depois, lá está, foi uma lição para o que veio a seguir. Exatamente. Na questão das licenças e tudo mais. Portanto, foi ali o soft opening da média duração que depois se tornou muito importante neste momento. Quem vos procura é aquele cliente que estava a fazer autoexploração, ou já são clientes que fazem a obra, modelam, neste caso, decoram e vos entregam o imóvel, ou seja, para vocês começarem do zero, ou qual é? Sim, nós temos um bocadinho de tudo. Mas eu diria que a maior parte dos nossos clientes são de facto investidores. E, portanto, muitas vezes quando eles vêm até nós, ainda nem sequer compraram. Certo. Ainda estão à espera de ter conselhos, de ter estudos de rentabilidade que nós fazemos entre várias opções que eles têm em mente. Exatamente. Portanto, a maior parte das situações são assim. Nós fazemos estudos, temos softwares que nos permitem fazer um scan de preços na área envolvente. Portanto, conseguimos ver que tipo de rentabilidade é que se vai conseguir ter com as várias propriedades. E, portanto, muitas vezes eles utilizam realmente esses estudos para decidir. E depois, a partir daí, no momento em que começam efetivamente a trabalhar connosco, é do zero. Às vezes até do menos um. É decoração, tratarmos das utilities, ou seja, água, eletricidade, tudo. Até ao ponto de realmente o apartamento já estar pronto para começar e depois aí já é a operação normal. Os vossos clientes, maioritariamente portugueses ou estrangeiros? Maioritariamente estrangeiros, apesar de que aqui no Porto, ao contrário de Lisboa e Cascais, ainda temos bastantes clientes portugueses. Qual é a nacionalidade que mais impera? Portanto, além dos portugueses, diria que sul-africanos, temos bastantes, chineses também, e americanos. São as 3 nacionalidades com maior impacto. No evento que nós tivemos, conseguimos perceber na altura que, a nível de financiamento, ou seja, os americanos estavam mesmo no top, não é? Dos clientes estrangeiros a comprar casa em Portugal. Muitos para a habitação própria, ou seja, e não só para o mercado de arrendamento. Os americanos estão mesmo... Sim, nós temos muitos clientes que uns investem para ter uma rentabilidade a partir de cá, e outros também já a pensar daqui a uns anos querem se mudar para Portugal. Já tivemos vários clientes nesse caso em que compram a casa, entregam-nos para gestão, estão 4, 5 anos a receber um rendimento do alojamento local e depois mudaram-se para cá. E agora estão a viver no Porto, felizes e contentes. Fantástico, isso é que interessa. Falando da instabilidade do setor e começando a pegar na parte que mais dói nesta atividade e o que nos traz muito para esta conversa, como é que vês, Carolina, como é que vês que o mercado vai responder a isto tudo que está a acontecer? Porque o Estado disse, acabou, ou seja, vários incentivos aos proprietários para tirarem as casas do alojamento local, não é? Com benefícios em rendas, em IRS e afins. Não acho, e vais-me responder, que tenha sido uma resposta, ou seja, que as pessoas tenham optado por fazer. Mas com toda este barulho que é feito à volta do alojamento local, como é que acreditas que esta atividade vai responder?
É assim, o que se tem passado é que a informação está constantemente a mudar. E isso, no fundo, até agora tem jogado a nosso favor. As pessoas têm se mantido cautelosas e têm preferido esperar para ver o que é que vai acontecer. Porque há 1 ano e meio atrás estávamos ainda com imensos incentivos de alojamento local. Tínhamos pessoas a investir em Portugal, a comprar propriedades em Portugal, com vários programas em mente que foram divulgados no estrangeiro, portanto, e que as pessoas tinham confiança no país também, portanto decidiram investir. Passado cerca de 6 meses, a conversa mudou completamente e depois ficámos numa espécie de limbo, ou seja, nem se efetivou tudo a 100%, nem continuou a evoluir da forma que estava até o momento. Portanto, ficámos todos assim a suster a respiração, que é um bocadinho nesse ponto em que estamos neste momento. A maior parte dos nossos clientes, claro que ficou assustado com o assunto, claro. Todos eles, sem exceção, vieram perguntar: Carolina, o que é que se passa? Vou ter que pagar uma taxa extra? Vão cancelar a licença daqui a 1 ano? O que é que vai acontecer? E é difícil porque nem nós tínhamos muitas respostas para dar, porque já que não havia nada oficial, escrito, nada a dizer exatamente é assim que vai acontecer a partir desta data, nestes moldes. Então o que nós dissemos e continuamos a dizer é esperar, ter calma e para já manter. Porque, por exemplo, lá está aquele imposto extra que eles tinham falado, a contribuição extraordinária para o alojamento local, foi das medidas que mais assustou. Neste momento já foi revogada. Com este novo governo há alguma esperança que as coisas venham a mudar e, portanto, é nisso que as pessoas estão a focar. E, portanto, neste momento já há pessoas que, na esperança que realmente haja mudanças, estão outra vez a investir. Até chegar a esse ponto em que as coisas voltem ao normal ou parecido com o que acontecia até então, estão a investir no média duração. O que acontece realmente é que as medidas de mais habitação não são atrativas para toda a gente. Podem ser para alguns proprietários mais conservadores ou com propriedades que justifiquem, mas há tantos outros que compraram já em mente com investimento, já com uma rentabilidade imensa. E portanto não justifica, não é? Porque depois aquilo tem um tempo que tens que te manter no programa, e para já as pessoas preferem manter-se no alojamento local ou de média duração até conseguirem a licença. O cliente, eu falo por mim, ou seja, eu senti-me quase atraiçoado, não é? Porque fiz um investimento, ou seja, tal e qual, é isso mesmo. Com um objetivo que de repente, ou seja, o governo diz: afinal, a partir de agora não vamos fazer nada, e o município, ou seja, por si só também dizem: em consequência do programa Mais Habitação, ou seja, as nossas licenças vão estar suspensas até nos lembrarmos de abrir, não é? Sim. Neste momento, no mercado do Porto, pela Câmara Municipal, fala-se muito que o Presidente da Câmara, Sr. Moreira, vai esquecer, entre aspas, essa ideia de, ok, olha, isto não vale a pena, não é? E vai voltar a abrir a possibilidade de licenciamento em várias zonas, não é? Não em todas, acredito, mas em várias zonas na cidade. Porque neste momento, todo lado, ou seja, não há uma zona específica, ou seja, em todo lado acabou. Exatamente, isso não faz qualquer sentido, não é? Porque todos nós, acho que mesmo eu que trabalho na área e que beneficio disso, consigo perceber e admitir que há realmente zonas que estão completamente saturadas, e aí faz todo o sentido que haja um maior controle ou uma suspensão durante algum tempo e que tente não ter, por exemplo, ruas inteiras de alojamento local. Isso é totalmente compreensível. Agora, há ainda tantas zonas por crescer, e o alojamento local e o turismo no geral, não só o alojamento local, tem sido um forte potenciador também do crescimento tanto do Porto como aqui em Gaia também. Portanto, casas que estavam em ruína, que foram recuperadas, zonas inteiras que ganharam comércio local. Portanto, é toda uma economia que se foi gerando e que foi trazendo mais vida aos centros das cidades, que não se pode parar agora, tem que se continuar, não é? E, portanto, principalmente em zonas que ainda agora estavam a começar. Eu acho que, por exemplo, aqui a zona de Gaia ainda tem muito potencial para continuar a crescer. Não faz qualquer sentido deixar bloquear, sim. Eu recordo que eu há 15 anos, quando ia ao Porto, eu tinha algum receio de andar no Porto durante o dia.
não é? Não só pela questão de assaltos e afins, mas porque alguma telha na cabeça, porque o Porto estava miserável, ou seja, ninguém queria investir no Porto. A verdade é que, muito fruto do alojamento local e afins, a cidade está bonita, está a ideia para turista ver, não é? Seja, se é isso que eles gostam. Sim. Mas muito à custa do privado, que fez um investimento e de repente, disse, olha, afinal, a partir de agora, esquece, a certeza que o investimento de 10, 15 anos, mas tento trabalhá-lo assim, porque daqui a um tempo não sabes se vais conseguir ter a rentabilidade que estavas à espera. E é tal sentido de traição que eu noto que as pessoas revoltam, não é? Porque, de repente, muda-se a lei, ou seja, esta instabilidade não só, ou seja, cria instabilidade, como faz com que o investidor estrangeiro desacredite. Sim, começa a começar a olhar para outros destinos, por exemplo, Croácia, Marrocos até, que está a crescer também em termos de alojamento local. Portanto, sim, não se pode... Acho que podíamos perder competitividade se parássemos agora. Se parássemos mesmo. Sim. Pois, é isso que temos mesmo de trabalhar para que isso não aconteça. Agora, vamos esperar é que as leis, de certa forma, mudem e trabalhem nesse sentido. Sim. Eu se tiver, já tocamos um bocadinho, vocês fazem um pré-estudo, mas eu se tiver um imóvel que queira contactar a Feeling para fazer a gestão, o que é que engloba o vosso trabalho? Ou seja, só para quem está a ouvir consiga perceber como é que funciona. Porque fala-se muito de gestão de arrendamento, não de gestão de arrendamento local, não é? Mas como é que... Sim, na verdade até esse termo até é um bocadinho redutor para nós, porque nós acabamos por ser muito mais do que uma empresa de gestão de alojamento local. Nós somos uma empresa de gestão de propriedades. E é um bocadinho aquilo que o proprietário quiser, nós estamos disponíveis para, de alguma forma, concretizar. Exatamente. Por exemplo, a parte da decoração não é algo que nós costumamos fazer internamente. Já fizemos, lá está, mas por norma temos vários contactos de decoradores, nossos parceiros, que sugerimos e depois os clientes falam entre eles e decidem entre o orçamento que têm e o perfil de cada decorador o que gostam mais. Exatamente. Isto quando querem um projeto de decoração mais elaborado. Por exemplo, outro tipo de situações, lá está, o configurar a casa desde o início, o ter água, ter luz, ter internet, todos esses serviços públicos, o fazer a comunicação com o condomínio, por exemplo, é algo que nós fazemos também. Portanto, tudo o que possa estar associado à casa, nós tratamos, sim. Inclusive, por exemplo, até quando os proprietários moram fora, seja fora de Portugal, seja só fora do Porto, e querem usar a casa, nós preparamos a casa para eles utilizarem, então está sempre disponível para eles usarem também. Todos os serviços que nós temos para os hóspedes, temos também para os proprietários. Para os hóspedes, não falamos só também de alojamento, falamos de um conjunto quase infinito de serviços porque é muito aquilo que os clientes pedem. Nós já tivemos clientes a pedir serviço de babysitter, clientes a pedir um chefe privado em casa. Fantástico. Já tivemos clientes a pedir tours de helicóptero. Depois o mais básico, que muitas empresas fazem também, passeios de barco, tours aqui pela cidade. Portanto, essas coisas, transfers, pronto. Isso é o mais básico que nós asseguramos, mas também serviços personalizados. Nós vamos ao mercado e arranjamos parceiros bons para sugerir aos clientes. Foco sempre no serviço, não é? Ou seja, o nosso foco principal é mesmo conseguir dar ao cliente, neste caso, um cliente estrangeiro, o maior serviço, a maior opinião positiva sobre... No fundo, isso tudo agrega valor à propriedade, ou seja, a casa... Nós gostamos de ter casas boas connosco, ou seja, com qualidade, com acabamentos bons, construção boa, bem decoradas, mas também que os serviços que nós providenciamos acrescentem valor, ou seja, que os clientes saiam satisfeitos e que saiam com uma experiência memorável na cabeça deles. Portanto, isso depois vai ser um dominó positivo, ou seja, vão deixar um bom comentário nas plataformas que utilizaram, mas também vão chegar a casa e vão pensar, ok, isto foi mesmo uma experiência boa, conhecemos estas pessoas, ofereceram-nos estes serviços, vão falar com os amigos e voltam também, é um ciclo, não é? Portanto, é isso que nós queremos ou quando pensarem em voltar, seja Carolina. Exatamente, já falarem connosco diretamente em vez de irem às plataformas. Exatamente, ou seja, preciso desta solução, ou seja, e vocês vão atrás. Um serviço personalizado. Essa possibilidade para eles, isso é bom. É mais difícil, muitas vezes,
conseguir, neste caso é mais fácil passar uma imagem negativa do que propriamente uma mensagem positiva. Ou seja, falando-se mais, lembram-se mais dos aspectos negativos do que os positivos, é verdade. E tenho um exemplo perfeito disso, acho que já toda a gente reparou que a cidade do Porto tem obras por todo o lado. E nós temos casas muito boas em que lá está. Andamos ali a estadia toda a providenciar um serviço de excelência, damos welcome kits, vinhos, pastéis de nata, tudo e mais alguma coisa. O que é que eles se lembram no final? As obras do metro. Pronto, é difícil realmente. Portanto, é um trabalho contínuo. Sim. Tem que estar sempre a tentar trabalhar para agradar. Porque é um trabalho altamente exigente. Sim. Muitas vezes, o próprio particular a fazer a sua autogestão, lá está. Todas as dinâmicas não consegue. Sim. Muita gente não tem ideia do que está por trás. Pensa que, pronto, ok, vou só colocar aqui um anúncio nas plataformas. Faço a limpeza, não é? Tem muito por trás. Já porque os clientes estão cada vez mais exigentes. Cada vez mais exigentes. Portanto, há muita informação disponível, há muita oferta disponível. Portanto, apesar das restrições, ainda temos muitos alojamentos locais e, portanto, as pessoas têm muito para onde escolher. E portanto esperam o melhor, não é? E, portanto, cada vez mais nós lidamos com pessoas que já bem informadas, já leram os comentários, já leram experiências de outras pessoas quando chegam cá, portanto já têm uma expectativa na cabeça deles e é um trabalho árduo cumprir com essas expectativas, mas tentamos o nosso melhor. Tem que ser. Sim. Pela experiência da Carolina, um particular, seja a fazer a sua autogestão, o self-employment, não é? Na rentabilidade, ou seja, no final, ou seja, quando falar em rentabilidade, vamos falar se calhar em rentabilidade ao final de um ano, estando a trabalhar com filling in, ou seja, estando a trabalhar sozinho, algum rácio, seja de rentabilidade? Sim, portanto, o que nós costumamos dizer aos nossos clientes é que, portanto, o negócio é deles. As licenças estão em nome deles, as casas estão em nome deles e nós gerimos em nome deles. Portanto, no fundo, sendo muito objetiva, nós somos mais uma linha de custos no negócio. Portanto, claro que, obviamente, se comparares um cliente que não tenha uma empresa de gestão com o que tem, obviamente que tem um rácio mais curto. Portanto, isso é óbvio. No entanto, nós temos potencial para maximizar a receita. Acrescentar valor, não é? Exatamente. Em termos mesmo de números, portanto, 100% da receita, estamos a falar mais ou menos de 60% a 70% de lucro final depois para o proprietário. Okay. Dependendo daquilo que acordamos com o cliente, que serviços adicionais é que quer ou não, mas estamos a falar mais ou menos, em média 60% de lucro. Sem trabalho. Exatamente, sem trabalho nenhum, portanto, receita passiva. Sim. 60%. Sim. É bom. É bom, é muito bom. Eu acho que apesar de tudo, fala-se, está muito caro, muitas vezes, não. Eu tenho que estar preocupado com um hóspede. A determinadas horas, porque aquilo não correu bem, ou falta qualquer coisa, isso não há nada que pague esse tipo de coisas, não é? Quando queres estar por exemplo, check-ins podem ser 24 horas. Problemas que acontecem nas casas, imprevisíveis. Normal. Por mais que nós tenhamos esse trabalho de manutenção, que é uma forte componente do nosso trabalho, é manter a manutenção das casas, há sempre imprevistos, há sempre um chuveiro do vizinho de cima que rebenta e cai água em baixo, há sempre qualquer coisa a acontecer e nós estamos sempre ali. E a Filling é responsável por fazer essa gestão, só comunica ao proprietário que preciso fazer esta intervenção. Não é? Sim. Por norma, o que nós acordamos dos proprietários, porque a maior parte deles não quer mesmo ser incomodado, nós acordamos um valor até ao qual nós podemos ser autónomos. Portanto, até aquele valor nós podemos tratar qualquer assunto de manutenção ou compras sem o chatear. Realmente, quando é uma coisa muito mais cara, aí precisa de uma autorização. Aí consultamos e atenção, temos esta situação, já temos aqui estes orçamentos, a pessoa escolhe e nós avançamos de acordo, sim. Estão neste momento em Porto, Lisboa e Cascais. Porquê Cascais? Sim, para já porque em Lisboa ficamos muito ali também no centro da cidade e em Cascais as propriedades têm um perfil um bocadinho diferente, sim. Tirando algumas exceções, mas a maior parte do nosso portfólio em Cascais realmente são casas especiais, são casas grandes, com jardins, com piscinas.
pronto, casas que realmente têm uma receita muito elevada e que requerem também uma atenção no local. Diferente, não é? Outro tipo de cliente. Sim, exatamente. É outro tipo de cliente com expectativas ainda mais altas e, portanto, nós achamos que de forma a manter o serviço o mais personalizado possível e mais próximo, tínhamos que estar em Cascais também, além da equipa de Lisboa. Está Douro, não é? Outro tipo de negócio, ou seja, outro tipo de cliente também. Cascais, seja porque o cliente que vos procura não só vai querer ir para a centricidade, mas também pode querer estar numa vila completamente isolada, ou seja, sim, exatamente. E com todos os seus serviços, ou seja, já veremos. Se calhar esse é o tipo de casa que vai querer um chefe privado durante 15 dias aqui em casa. Exatamente, um chefe de sushi a fazer o sushi ali à frente deles, ou uma ocasião especial para uma família que alugou uma casa incrível e querem ali um momento nas férias deles. É esse tipo de clientes que nos fazem esses pedidos. Eles estarem disponíveis para encontrar a experiência que os clientes querem, querem ter. Exatamente. Acreditas que todas as zonas são rentáveis para alojamento local? Não. Não, acho que realmente há zonas que têm uma vertente muito mais forte na parte residencial, portanto, que pode existir, mas a receita associada talvez não vá ser tão grande como em cidades mais turísticas, digamos assim. Portanto, temos sempre que pensar que a pessoa vem, pode vir por negócios, pode vir por outros motivos, mas quando falamos em turismo mais recreativo, não é? As pessoas vêm também já a pensar em outro tipo de atividades que querem fazer, coisas para ver, portanto, e aí, se realmente estamos num sítio em que não há muita oferta, é complicado. Portanto, eu também faço sempre esse comentário com alguns clientes para gerir um pouco expectativas. Mas, de qualquer forma, não quer dizer que não haja potencial para crescer no futuro. Sim. Ou até mesmo focar-se no tipo de clientes. Por exemplo, pode ser uma zona que não tenha muita oferta turística, mas tenha uma grande componente corporativa, de negócios. Portanto, pode-se estudar essa versão e até adaptar a comunicação e os anúncios a esse tipo de cliente. Portanto, há sempre uma via para lá chegar. A rentabilidade, normalmente, de zonas mais balneares, talvez. Sim. E cidades maiores. Exatamente. Algarve, pensam em investir? Pensamos. Temos uma forte concorrência no Algarve, por isso é que ainda não conseguimos propriamente ter uma equipa lá, mas estamos aí. Estão a tentar. Sim, estamos a tentar. Nas casas, a preparar, não é? Sim, estamos a preparar. Temos alguns parceiros locais, mas escritório lá ainda não. Ainda não. Eu fiz esta pergunta porque fala-se muito, vou abrir um alojamento local no Gerês, vou abrir um alojamento local Carrasé de Anciães, ou seja, sem qualquer tipo de mérito para as localizações, mas eu digo aqui, vais daqui para Carrasé de Anciães para fazer a gestão, ou seja, se calhar não consegues ninguém lá, ou uma empresa lá que faça a gestão, ou se calhar não compensa, não é só a rentabilidade que se pode ter, mas o custo hora, ou seja, que se perde numa gestão deste tipo de negócio, chega-se ao fim, mais vale ter aquilo arrendado ao ano. Sim. Depende também muito depois da empresa. Por exemplo, nós já fomos abordados para alguns clientes que têm algumas casas mais afastadas. E o que nós tentamos fazer primeiro é tentar perceber se conseguimos arranjar parceiros locais. Que é o que acontece, por exemplo, neste momento Carrega. Ou seja, nós fazemos todo o trabalho de back-office, gestão de preços, atenção ao cliente, tudo aqui do escritório do Porto, mas temos uma pessoa na Régua, que vive lá, portanto, que nos trata de check-in, de manutenção e tudo mais. Portanto, conseguimos assegurar tudo e não tem um custo adicional para o cliente, porque está tudo incluído no nosso pacote. Quando realmente não conseguimos, e já houve casos em que não conseguimos, fomos muito diretos. Realmente neste local não temos parceiro local, portanto o máximo que temos de sugerir é ter um pacote mais reduzido, que nós temos, que é o 10%, em que realmente nesse caso só fazemos gestão back-office, portanto plataformas, comunicação, preços, e depois a parte de front-office mais operacional ficaria a cargo do proprietário, ou se ele próprio conseguisse arranjar alguém lá. Exatamente. É tudo uma questão, é caso a caso, no fundo. Pois. Esta ideia do alojamento local surge, mas a verdade é que eu acredito, ou seja, que ela rentável é zonas existem zonas mais especiais que outras, sim. Sem dúvida alguma. E muitos têm falado, ou seja, de não abrir mais licenças e, de certa forma, cancelar, inclusive mesmo as que têm já licença. Inclusive, se eu investi há 3 anos no alojamento local, ou seja, ou neste caso, se tenho uma licença com 3 anos,
são 5 anos, não é? O período que eles dizem que se Sim, vai ter. sim, Eu daqui a falaram. 2 anos eu posso chegar ao final desses 2 anos e não me renovarem porque sim, não é? Ou seja, Sim, porque eu estou num prédio e o condomínio vai dizer, epá, não aceito, não é? Porque vai ficar muito sujeito a isto, não é? sim, Isto é um risco, neste caso, que o cliente corre, ou certo. seja, neste momento. Eu já penso em alternativas, já se tem falado sobre isto, porque Sim. quem investiu há 3 anos está quase, não é? Os tais 5 Exatamente, anos, exatamente. os tais 5 anos estão quase. Para já, ainda não está nada oficializado, Ok. isso é o que nos permite respirar Pois. por enquanto. De qualquer das formas, é uma possibilidade, está em cima da mesa e sim, já temos estado a pensar em Sim. formas de lidar com essa situação. A primeira, talvez possa não ser muito óbvia, mas é manter uma boa relação com os condomínios, porque Ok. realmente há essa questão. Pois. Há condomínios que são contra o alojamento local e, portanto, vão criar obstáculos a que se mantenham essas licenças. Contudo, também existem proprietários que estão completamente desligados dos condomínios ou que dificultam um bocado a Exato. comunicação e isso cria ali um pouco de tensão. Portanto, a chave é realmente manter-nos disponíveis. Por exemplo, no nosso caso, nós apresentamos logo aos condomínios, dizemos, somos nós, estamos aqui a gerir, este é o nosso contacto. Ok. Se houver alguma situação é connosco que falam. E, portanto, nós temos todo o interesse em manter a boa relação com não é? vizinhos e Pois. também não É queremos... importante. Exatamente. Portanto, manter essa boa relação é um meio caminho andado para não haver animosidade com vizinhos e, portanto, essa questão ficar de parte. Agora, as licenças expirarem já é mais complicado, de facto. Não, e se realmente se vier a efetivar, não temos como fugir disso. O máximo que podemos fazer é, tal como temos feito agora com clientes que ainda não têm licença, é pelo menos durante um período transitar para o regime de média duração. Exatamente. Uma das coisas que eu em 2017, 2018, passava muito tempo em Lisboa e era um grande cliente de hotéis. Na dada altura comecei a pensar assim, ou arranjo aqui alguma coisa, arrendo aqui alguma coisa, mas o alojamento local, não é? Comecei a pensar, se calhar arranjar aqui um apartamento de vez em quando onde eu possa estar à vontade, se eu quiser cozinhar alguma coisa, cozinho, se quiser tomar um pequeno almoço, X horas, tomo, e não estar sujeito ao regime do hotel. Isto tem acontecido cada vez mais, não é? Ou seja, aquele administrativo, ou seja, aquele engenheiro de uma empresa que venha para cá passar algumas temporadas, que estão habituados a hotéis, ou seja, já não procuram esse tipo de serviço, ou seja, e o serviço de alojamento local cabe, ou seja, neste tipo de procura, não é? Exatamente. A empresa paga, pronto, eles têm acesso a uma casa, seja onde estão perfeitamente à vontade, com um cozinho, um sofá, seja, e não estão restritos a um quarto de hotel, que eu próprio já passei por isso, e assim, estou a ficar cansado de andar. Sim, ali uns diazinhos dá, mas mais do que isso verdade, já é difícil de gerir. Sim, todos os dias estava lá, ou seja, exatamente. e assim, isto começa a ficar chato, tem que arranjar alguma alternativa. Por acaso deixei de o fazer, mas quem o faz, ou seja, eu olho e continuam a fazer, não é? Por isso é que se calhar encaixa muito no arrendamento de curta média duração. Procurar se calhar empresas que precisem deste tipo de serviço para os funcionários, não é? Vai ser se calhar a alternativa mais viável, não é? Um alojamento local. Não vou conseguir ter a mesma rentabilidade, mas consigo manter. Mas conseguem uma rentabilidade muito interessante. Melhor, e é exatamente esse um dos nossos grandes públicos-alvo. Portanto, são clientes empresariais, portanto, realmente que viajam em negócios e que têm, sei lá, todos os meses têm que estar uma semana no Porto, ou uma semana em Lisboa, ou mesmo de empresas estrangeiras que têm escritório cá e que têm que passar algum tempo cá. Portanto, temos muito esse tipo de clientes em apartamentos de média duração. E depois também temos os tais muito famosos nómadas digitais, principalmente nacionalidades vindas de Inglaterra, África do Sul e americanos também, que acabam por procurar este tipo de acomodações para estar 6 meses. Estão 6 meses a trabalhar remotamente de cá, depois estão 6 meses a trabalhar de outro local qualquer e, portanto, nesses casos não lhes serve ir fazer um arrendamento de longa duração tradicional. Não lhes interessa. E um hotel também não é prático, não é? E, portanto, acaba... Exatamente. Portanto, procuram realmente um espaço que tenham uma mesa de trabalho, uma máquina de lavar a roupa, uma cozinha para poderem ir fazendo algumas refeições e um sofá, um espaço exterior, lá está, para poderem estar à vontade. E, portanto, é esse tipo de alojamentos que estas pessoas procuram.
E depois acresce o facto de nós conseguirmos providenciar serviços também. Ou seja, não só estamos a providenciar uma acomodação mobilada, como também nós, nesse tipo de reservas, fazemos também limpezas semanais ou quinzenais, troca de lençóis e toalhas, portanto é algo que eles não têm que se preocupar. É um serviço que já está incluído no preço e, portanto, faz todo sentido, sim, exatamente. Estiveste agora no ponto que eu ia falar a seguir. Fala-se da questão do alojamento local e só se pensa numa coisa que é casa, empresa, ou seja, e rentabilidade do senhorio, não é? Mas há uma microeconomia toda à volta do alojamento local. Sim. Que acho que o governo se está a esquecer disso. Uma cadeia enorme. Aquela pessoa com os seus 50 anos que se viu a ficar desempregada e que o mercado dizia, pá, já não te quero, não é? Porque já és velho, desculpa a expressão, não é? Sim. Viu muitas vezes no alojamento local, abriu a sua própria lavandaria, abriu o seu café, abriu a sua entrega de pão, ou seja, abriu uma série de serviços agregado, ou seja, às empresas que fazem a gestão, não é? E começou a ter o seu autotrabalho, ou seja, pronto, começou a trabalhar, ou seja, que era coisa que não estavam a conseguir ter. De repente isto acaba. Exatamente. Isso é um ponto fundamental. É que realmente só se pensa nos proprietários ou nas empresas de gestão e isso é só uma pequena parte. É verdade. Depois, associados assim mais diretamente, tens empresas de limpeza e de lavandaria, tens empresas de manutenção, lá está, as pessoas que se dedicaram, eram jeitosas a fazer algumas coisas em casa e pensaram, por que não dedicar-me a isto? E hoje em dia tem uma carteira de clientes enorme. Sempre arranjar alguma coisa. Exatamente, coisas que hoje em dia, aliás, esse tipo de profissões, não é? Carpinteiro, eletricista, canalizador, etc., estão cada vez mais em vias de extinção, digamos assim, há muitas pessoas que não sabem fazer e, portanto, são serviços altamente requisitados e que o alojamento local potenciou imenso. Mas fora desses mais óbvios tens decoradores, tens empresas de fotografia, é verdade. Tens imensa coisa. Realmente tens um leque enorme de serviços que trabalha também para isto, tudo agregado ao alojamento local. E de repente vê isto, ok, afinal a partir de agora isto vai acabar. E acho que ninguém está a olhar para isso. Sim, exatamente. E que respostas vão dar essas pessoas, não é? Porque estamos preocupados realmente com uma vertente da economia que de facto não está bem, a parte da habitação realmente tem muitas falhas e que se tem que perceber o que fazer com elas, mas não se pode tapar de um lado e destapar do outro, não é? Temos que perceber já então se isso vai acontecer, como é que se vai lidar com todas essas pessoas que vão ficar com menos trabalho. Com menos rentabilidade, menos casos, menos trabalho, porque eu noto, ou seja, e vejo as próprias dinâmicas da cidade, ou seja, em determinados horários, há toda uma dinâmica em torno do turismo, não é? Ou seja, porque nós primeiro captamos turismo e depois, afinal, é turismo a mais, não queremos tanto, não é? E os culpados são dos particulares porque colocaram muitas casas no alojamento local. Ou só se olhou para isso. Mas depois esquece das vidas que estão agregadas a isso e que acreditam e veem nisso o seu sustento. Acreditas que o alojamento local é o culpado da falta de casas em Portugal? Não, acho que não. Acho que pode ter a sua cota-parte de culpa, claro que sim, quando chega a um extremo. Realmente, por exemplo, há certas zonas do Porto e Lisboa que realmente estão saturadas. Aí percebe-se o porquê de fazerem o alojamento local o culpado. Mas claro que não é o único culpado de tudo. Lá está. Os centros das cidades do Porto e em Lisboa também, há uns anos atrás, estavam abandonados, ninguém pegava. Ainda hoje há ninguém lá vivia. Portanto, eram casas de volutas e ainda hoje há muitas casas de volutas. Portanto, eu recordo-me, para estar bem de interromper, mas eu recordo-me na Rua São João, vendi um prédio em 2010, em que era um prédio com 5 andares, salvo erro. Era só o 5º andar que era ocupado, todo o resto estava completamente tudo. E vivia lá um senhor num apartamento e no outro vivia o cão. Ou seja, imagina, quando tudo era ocupado. Estás a imaginar, não é? Falta de espaço não havia. Exatamente. Eu recordo-me que aquele senhor não saía à rua. Quando aquilo foi vendido, ou seja, o senhor não saía à rua. Os senhores iam levar
as mercearias, a casa e afins, porque dizem, nós tiramos os portuenses, não é? Tiramos os lisboetas do centro da cidade. Mentira, eu já lá não vivi. Não é? E fala-se nisso no Porto, mas em Lisboa é verdade. Eu lembro-me quando era adolescente e ia para a Baixa de Lisboa, ao fim de semana, e não se passava quase nada. Não se passava quase nada, e portanto a diferença que nós conseguimos ver hoje em dia dos centros das cidades dessa altura para agora é enorme, e não só em termos de habitação, como também em oferta turística, cultural, que as próprias pessoas também têm usufruído, e ainda bem, e é isso que até se deve promover, que é o alojamento local também ser uma forma de promover a construção e instalação de mais equipamentos turísticos e culturais, espaços livres e tudo mais, que toda a gente possa usufruir, turistas e locais. Acho que se deve tirar um bocadinho do melhor de tudo para criar boas condições tanto para turistas como para locais. Acho que essa é a receita-chave. Tem que ser usada, não é? Sim. Eu vi uma outra entrevista, quando esta ideia sobre o alojamento local, ou seja, quando tudo começou a olhar para o alojamento local, uma entrevista junto da Presidente da Associação do Alojamento Local de Lisboa, ela a dizer, isto fala-se muito, temos de trazer as pessoas para a cidade. Ela pergunta-me como é que um casal com um filho ou dois, ou seja, vem viver para a Alfama, não vem. Ou seja, ruas a subir, sem possibilidade de estacionamento, preços sem elevadores, como é que se anda aqui com um carrinho de bebê, não é? Com compras e afins. Ou seja, por isso isto lá está. Exato, há um motivo pelo qual as pessoas há uns anos atrás fugiram um bocado dos centros das cidades para as zonas mais suburbanas, porque no fundo eram casas mais recentes, com mais equipamentos e instalações à volta, supermercados, escolas, parques, tudo isso, se formou um pouco à volta. Exatamente, isso é fundamental também. Formou-se um bocadinho à volta dos centros da cidade, e as pessoas, por escolha própria, nessa altura, preferiram ir um bocadinho mais longe do centro para ter acesso a propriedades mais novas e com esses equipamentos associados. Portanto, claro que vai haver sempre pessoas a querer vir para o centro, mas tem essas condicionantes. Normal, mas eu acho que cada vez mais é reduzido, porque se perguntarem a mim hoje, queres ir ver para o centro do Porto? Eu disse, a maior parte dos prédios não tem estacionamento. Sim. Eu vivo no centro do Porto e partilho dessa dor. Exatamente. Sim, ou seja, de facto o turismo é muito, ou seja, é bom, ou seja, consegue sair à rua, é muito movimento e afins. Mas há poucos prédios com elevadores, mesmo as novas reconstruções, não é? Ou seja, poucos prédios com elevadores. Com 2 filhos, faço uma gestão diária. E as casas são pequeninas, as áreas são pequenas, e é isso também uma das coisas que não se fala tanto, é que há prédios que as casas são tão pequenas, porque já eram pequenas originalmente, que poucas são as pessoas que realmente quereriam lá viver de forma permanente, porque não têm uma cozinha completa, são kitchenettes pequeninas, são quartos pequeninos, portanto estão apropriados para pessoas que queiram ficar numa estadia curta, mas para viver permanentemente realmente eu tenho dificuldades em achar que alguém quereria. Exatamente. Sim. Ou seja, então acreditas que não é causador da falta de casas e da suposta escalada de preços, não é? Muito se tem falado também, ou seja, o alojamento local fez com que o preço escalasse. Achas que tivesse então um impacto também? Pode ter tido algum. Não quero ser hipócrita e dizer que não teve nenhum papel nisso. Acho que teve algum papel na subida de preços, sim. Mas o mercado de arrendamento nunca deixou de existir. E, portanto, uma coisa não necessariamente afeta a outra. Exatamente. Portanto, acho que não está assim tão interligado como as pessoas querem fazer entender. Exatamente. Sim. Isto agora, tocando aqui num ponto, termina-se. Eu quero terminar com as licenças da IEL, mas as licenças de construção de hotéis entre Porto e Lisboa não param. Não param. São estimados 50 e qualquer coisa hotéis. São previstos nestas 2 cidades. Como é que se explica isto? É difícil explicar. É difícil explicar, sim, porque todos os dias nós damos notícias de um prédio histórico que tinha uma loja centenária, um restaurante centenário vai fechar, passado uns dias vai ser um hotel. Exatamente. Se fosse um alojamento local, meu Deus, verdade, era tudo cair em cima. Portanto, realmente é um bocadinho difícil explicar o porquê de tanta disparidade entre o alojamento local e os hotéis. Acho que falta também informação às pessoas para realmente
Acho que começa com a comunicação social. Deviam ser um bocadinho mais imparciais e dizer as coisas como elas são, em vez de ser tão clickbait, como se costuma dizer. E as pessoas, elas próprias, procurarem informação e perceberem o que é que está a substituir o alojamento local. É realmente habitação? Pois. Ou vai um prédio que era para ser alojamento local e habitação e serviços, de repente vai ser só um hotel. Exatamente. Tem acontecido muito isso. Pois. E portanto, no final do dia, fazendo essa avaliação... Quem tivesse que mostrar o projeto, não é? Com esta ideia do alojamento local, iam fazer ali um misto e de repente, não, espera lá. Se isto dá para fazer aqui um hotel, porque a zona permite equipamentos, bora. Exatamente, exatamente. Toca a fazer. Exatamente. Mas está aí, não se vê. E depois isso também fica, lá está, não são todas as pessoas que de repente têm um prédio com a capacidade para transformar aquilo que ia ser em habitação num hotel. Portanto, acaba por também deixar de parte pequenos proprietários, né? Comprar uma fração para investir, para ter uma receita extra, para de repente ser tudo para uma só entidade que vai explorar aquilo por completo. Portanto, acho que realmente as pessoas devem procurar fazer essa análise para no final do dia sim terem opiniões mais informadas sobre o assunto. Fala-se muito, mas depois há coisas que ou seja, não é na sombra, não é? Inexplicáveis. Na sombra, não é? Sim. Por isso é que eu digo, há muito barulho aqui, mas ali na sombra, ou seja, passa-se muita coisa nos bastidores, não é? Passa-se muita coisa, mas estão em cima do palco. Eu vou tocar agora aqui num ponto que está bastante recente. Barcelona vai terminar com as licenças de AEL a partir de 2028. 300 mil imóveis que tinham licença vão deixar de ter. Barcelona está aqui ao lado, não é? Portugal está aqui, ou seja, achas que há algum convênio, ou seja, entre os países para isto acontecer? Ou seja, como é que é possível? Isto tem falta de 1,2 milhões de habitações. Barcelona. Terminar com as licenças, ou seja, são só 300 mil imóveis. Sim. Mesmo assim, não vai dar, ou seja, não dá solução para o que Barcelona precisa. Mas terminar com isto é mais uma machadada. Sim. Na força que provavelmente aqui em Portugal nós estávamos a começar a ter com estas notícias. É verdade. O que é que se fala? É assim, para já 2028 ainda está um bocadinho, não tão longe, mas ainda está um bocadinho distante e, portanto, há muita gente que está a esperar para ver se realmente se concretiza tal qual como está a acontecer aqui, não é? Porque num espaço de 6 meses as coisas mudam. E as coisas podem mudar. Exatamente, as coisas mudam com uma velocidade muito grande e, portanto, aquilo que se falou hoje não é necessariamente verdade daqui a 6 meses. E, portanto, acho que é nisso que as pessoas estão a pensar, mas a concretizar-se realmente vai ter um impacto enorme no turismo da região. E o que se passa é, de facto, o turismo é um bocadinho... É sempre aquela área da economia que tem os louros, mas também depois tem sempre as facadas. Traz muita coisa positiva, traz muita coisa negativa também. Mas a verdade é que quando o turismo não existe, isto viu-se perfeitamente durante a altura do Covid, as pessoas depressa começam a reconhecer que faz falta. E, portanto, realmente é isso a concretizar-se. Acho que é isso que vai acontecer. Acho que depressa as pessoas vão chegar à conclusão, ok, talvez não seja a solução ideal. Fala-se que só de economia secundária é 1.595 milhões de euros de receita que a Catalunha vai perder com esta medida. Mas mesmo assim, ou seja, apesar de saberem disto tudo, ainda continuam com esta vontade. Mais uma vez, alojamento local versus hotéis. Ou seja, eu tenho 2 filhos, normalmente quando vou de férias, assim, de verão, bem às vezes junta-se a nós, e digo assim, eu vou alugar um hotel, ou seja, um quarto hotel, um quarto duplo, ou seja, para 5 pessoas, não é? Mas o nível que somos é uma brutalidade. Ou seja, não é qualquer pessoa, isto normalmente é média de uma família portuguesa, não é? 4, 3, 5 pessoas. Se não fosse os imóveis no alojamento local, as pessoas não iam de férias, ou então faziam como faziam há um tempo atrás, no Algarve, não é? Ou seja, de forma ilegal. De forma ilegal, não é? Por isso, mais que vez, achas que isso vai voltar a acontecer? Acho. Acho que a concretizar-se, acho que é exatamente isso que vai acontecer. Ou seja, porque é que o Airbnb, o alojamento local, ficou tão popular? Porque realmente as pessoas começaram a ver uma opção mais económica, mais prática, principalmente para grupos maiores, não é? Para famílias, grupos de amigos e tudo mais. É sempre mais prático ficar num apartamento ou
uma moradia de alojamento local do que alugar 3, 4 quartos num hotel e pronto, lá está, fica sempre muito mais caro. Não tem aqueles equipamentos que facilitam a vida durante a estadia, portanto, cozinha e tudo mais, portanto, tem mesmo que ou comer no hotel ou restaurantes fora e tudo mais, portanto, custos também acrescidos. Portanto, toda a dinâmica é diferente, portanto, acho que sim, acho que vamos voltar um bocadinho àquilo que acontecia antes. Ao jornal, a ser alocada no Algarve. Eu acho que o alojamento, no fundo, o alojamento local nunca vai terminar. Vai continuar sempre a existir, porque vai sempre haver procura. Agora, pode ser de forma legal ou não. Ou seja, como acontecia há uns anos em que não existiam ainda licenças de alojamento local, mas as pessoas na mesma alugavam um apartamento e ficavam lá quantas pessoas ficavam. Exatamente. Portanto, nós podemos escolher fazer as coisas de forma certinha e realmente está tudo legalizado, e as pessoas também terem alguma segurança, estão a alugar aquilo que é e para a capacidade que é, do que de repente no só alugam um apartamento, estão lá, não sei, 10 pessoas, se for preciso, e depois também não pode dizer nada porque no fundo não teve nada a comprovar que aquilo é um alojamento local com capacidade para as pessoas. Exatamente. Infelizmente. Por isso, acho que é isso que vai acontecer. Pode trazer, lá está, uma nova instabilidade, por isso as regras que estão a tentar implementar, ou seja, de bom não vão trazer assim nada. Não, eu acho que é tentar apagar um fogo, assim com um penso rápido, com populismo também. Acho que se podem criar outras medidas que realmente as pessoas sintam que a habitação está a ser valorizada. Por exemplo, criar oferta para a habitação em concreto. O Estado tem uma quantidade enorme de propriedades de imóveis que estão devolutos que também podia investir para a habitação. E tem sido residual, não é? Tem sido residual, exatamente. Mesmo estes programas de mais habitação e de arrendamento acessível e tudo mais, é sempre uma quantidade muito reduzida para a procura, não é? Portanto, acho que sim, devia-se focar mais nesse tipo de programas. E também criar mais equipamentos, mais atividades que realmente as pessoas locais também possam usufruir e não se sentirem excluídas nas suas próprias cidades. Porque acho que isso contribui para um sentimento de injustiça, como acontece neste momento em Barcelona, que as pessoas da cidade sentem que estão excluídas e que só se valorizam os turistas. Mas a culpa não é dos turistas, no fundo, não é? Acho que é a forma como se montou a dinâmica, como se vende e portanto, se realmente se conseguir ser justo para ambas as partes, elas vão se complementar e vai potenciar. E vivemos todos mais felizes, não é? Exatamente. É fácil fazer previsões para o futuro? Não é muito. Não é muito fácil. Realmente, para quem gera uma empresa como nós, neste momento estamos a atravessar uma fase de incerteza, em que temos que constantemente acalmar os nossos clientes, acalmar a nossa equipa também, porque ficamos um bocadinho na dúvida do que é que vai ser o futuro da empresa daqui para a frente. Claro que nós queremos crescer, porque se olharmos a longo prazo, nós ainda temos poucos anos de vida, não é? Começámos em 2018. Portanto, queremos muito crescer e continuar a fazer aquilo que temos feito até agora e, portanto, só queremos que nos deixem. É uma luta diária. Exatamente, sim. Carolina, não tenho mais perguntas. Eu agradeço mesmo muito o facto de ter estado cá, seja comigo, de ter estado cá connosco. Chegamos ao final de mais um podcast. Eu quero agradecer mais uma vez Carolina e a quem está a ver. Espero que tenham gostado. Se gostaram, façam um like e façam partilha nas vossas redes sociais. No próximo mês estarei cá com mais um convidado, com novas histórias, novas ideias e mais experiências que certeza vais gostar de ouvir. Muito obrigado e até já.